Graças e paz a todos. Nesse momento, nós vamos falar sobre o estudo adicional da Escola Sabatina. Convido para uma oração inicial e aí nós damos continuidade. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, perdão nos dado, pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para o texto. Leia de Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 254 a 265, a Lei de Deus e 280, 290, o Inimigo da Lei. Então, esse é o estudo para sexta-feira, né? Para quem quiser ler, né? Patriarcas e Profetas. Deus pretendia fazer da ocasião que pronunciaria sua lei uma cena de impressionante e respeitável grandeza. A altura do exaltado caráter daquela lei. O povo precisaria compreender que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus devem ser consideradas com a maior reverência. O princípio da reverência brota da compreensão da majestade de Deus. Ao contemplar a sua glória, o coração se enche de gratidão e o orgulho é humilhado. Quanto mais perto vemos sua santidade, mais vemos nossas imperfeições, levando-nos a ter sede de sua presença transformadora e o desejo de ser semelhantes a ele. Saber quem somos, em contraste com Deus e sua lei, nos torna dependentes da morte substitutiva de Cristo na cruz. Jesus afirmou que, se humildemente aceitarmos Deus como Senhor, seus mandamentos não serão pesados. Ele disse que a lei divina tem validade permanente. Quando observamos as leis de Deus por amor e gratidão a Ele, pela salvação que nos concedeu gratuitamente, experimentamos a plenitude de um relacionamento salvífico com Ele. Além de desfrutar as vantagens de guardar a lei, afinal, violá-la traz sofrimento e dificuldades, temos a certeza de saber que nossa salvação é encontrada em Jesus e não em nossa observância da lei. Bom, basicamente, quando nós olhamos ali o momento em que Deus deu a lei, né? E aí nós vemos que ele dá a 10 mandamentos, mas logo depois nós vemos no relato bíblico que ele já continua, né? Já continua ali o relato dos mandamentos. Então, o que acontece ali? O que nós percebemos ali nesse caso? Que Deus está mostrando para eles o quão grave, o quão importante é aquilo, né? Por isso que ele faz tudo aquilo, todo aquele cenário antes de dar os mandamentos ali para eles, de forma escrita, né? E como nós estudamos essa semana, já haviam mandamentos antes da lei ser dada por escrito. E quando nós vemos o quanto de sofrimento que a desobediência causa ao mundo, nós pensarmos o quanto de desobediência que quando nós começamos as pessoas elas sempre tendem a admirar e a maioria até idolatrar alguma coisa. Pessoas que dizem não crer em Deus e compram uma fralda e ficam de fralda para ficar na fila para assistir show de determinados para comprar o ingresso para assistir um show de determinados artistas. Pessoas que veem um cantor, um jogador, alguma coisa e choram, se emocionam é, e falam ali com ele como se fosse um Deus ali na frente dele, etc. As pessoas elas sempre vão idolatrar, elas sempre vão, até mesmo as pessoas que se dizem cristãs, muitas vezes a gente vê isso, né? Seja jogadores em relação a jogadores de futebol, atores, atrizes, cantores, né? E por aí afora, né? Interessante que no mundo o entretenimento e a ficção geram os maiores ídolos para a maioria das pessoas, né? Se a gente for parar para olhar. Então, é, Deus é como se Deus, sabendo disso, já dissesse para nós: olha, o ser humano sempre vai buscar algo para admirar, algo para refletir, algo para colocar como exemplo, e muitos vão usar algo para idolatrar, alguém para idolatrar. Então aí ele fala: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não se curvarás a elas, né? E aí ele fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, quando você diminui Deus, você de alguma forma está aumentando algo contrário a Deus na sua vida, eu na minha vida, né? Caso nós venhamos a fazer isso. E aí ele vem com o próximo mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, e não trabalharás nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro.
Então, ou seja, é, vai haver ele estabelece um momento não só de descanso, mas de cessação de toda atividade secular, porque afinal de contas, nós podemos achar prazeroso sentar e assistir um jogo de futebol, por exemplo, no sábado, aos sábados, né? Sentar e assistir algum entretenimento secular ao sábado e por aí afora. Então, veja, nós não estamos necessariamente falando de um trabalho, e por isso que o sábado ele não tem o sentido apenas de descanso, mas de cessação de toda atividade secular. E aí nós vamos vendo os outros mandamentos, as consequências que isso traz no mundo, problemas, a escravidão para trabalho, seja ele de qual tipo for. Então nós vemos os problemas que isso acarreta. E aí nós temos vários outros mandamentos na Bíblia que, quando são seguidos, né, são pessoas que muitas vezes elas adentram num terreno para plantar, e quando elas saem daquele terreno, o terreno praticamente está destruído ali, vai levar muito tempo para recuperar aquele terreno, por quê? Porque não cuidaram da terra da devida forma, não deram o devido descanso para a terra. Isso vale também para o nosso corpo, para uma série de coisas, né? Não seguir a multidão para fazer o mal, para fazer o que é errado. Né? A Bíblia nos ensina a ter uma postura, mesmo diante da maioria estando no erro. Então, veja, os mandamentos eles nos protegem, os mandamentos eles nos dão alegria, nos dão satisfação. Quanto mais perto de Deus, mais eu reconheço minha situação e mais eu busco o poder dele para me livrar da situação. Então não é meramente uma atitude passiva, eu vou olhar para Deus e falar assim, poxa, como eu sou indigno. Não, eu vou olhar para Deus e falar como Deus me transforma a cada dia. De uma pessoa que está longe dele para uma pessoa que está cada vez mais perto dele. Então isso também é muito importante, não é não só olhar o aspecto negativo, no sentido de o quanto eu preciso melhorar, mas olhar também o aspecto positivo, o quanto estou melhorando por buscar a Deus, o quanto Deus me transforma a cada dia. Pergunto para consideração: a preparação para receber a lei ajudou Israel a ter reverência de que precisava. Hoje existe a mesma reverência e temor diante de Deus? Infelizmente, a gente sabe que, tanto naquela época quanto hoje, né, as pessoas ficaram assustadas ali quando efetivamente elas, elas foram confrontadas, né? Deus fez tudo aquilo e elas falaram: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Só para depois de um tempo ali rejeitar, né? Agora, foram todos que rejeitaram? Evidentemente não, né? Houve aqueles que aceitaram, mas infelizmente o grupo de pessoas que se dispõe a fazer uma mudança é pequeno muitas vezes, né? E ter a devida reverência, ensinar a devida reverência a filhos e outras crianças que estiverem ao redor. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande. As crianças estão sendo ensinadas por pessoas que muitas vezes se colocam numa posição superior em relação aos outros, né? Elas têm mais direitos, elas têm mais privilégios, e aí os filhos delas, essas pessoas têm que ter mais privilégios também, e essas crianças crescem sem reverência, sem respeito. Então é muito difícil, mas no passado também era assim, mas parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil é. Quanto mais nós pensamos que estamos nos tornando civilizados, parece que mais nós estamos diante de pessoas com dificuldades em reconhecer a autoridade, em reconhecer que há momento para tudo, em ensinar as crianças a ter disciplina e por aí afora, né? Então, é, a reverência e o temor diante de Deus, ele está se acabando. Pessoas têm olhado para Deus como um brother, vamos dizer assim, né? E aí elas acham que pode fazer tudo, né? O que elas querem. Elas não... a crença na graça sem obras, ela tem levado mais as pessoas a desonrar a Deus do que necessariamente honrar, né? Tudo hoje não, porque é a graça, então não preciso disso, né? Deus me salva a si mesmo. Então as pessoas elas olham para a sua situação de pecado e ao invés de dizer assim, não, eu preciso mudar, né? É prejudicial. Elas olham muitas vezes e falam assim, não, é a graça de Deus, né? Deus está comigo, então não importa o que eu faça. Se eu ficar pensando em obedecer as pessoas,
as pessoas começam a dizer essa questão, fica preocupado em obedecer, é legalista, é fanático, então isso tem afetado bastante, né? Reflita sobre a fórmula da aliança. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que isso significa e como isso se revela para nós, né? Para que Deus possa ser o nosso Deus efetivamente, nós devemos estar dispostos a ser o povo dele, né? Ele já veio até nós, já nos ofereceu a salvação e ele diz: olha, agora você precisa se dispor a ser o meu povo. Ou seja, Deus está disposto a todo momento a ser o nosso Deus. Mas para que ele consiga efetivamente ser o nosso Deus, nós precisamos estar dispostos a ser o seu povo. Eu preciso estar disposto a ser um servo de Deus, para que ele possa ser efetivamente o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso na minha vida, né? Se eu não permito, então é difícil que ele consiga cumprir isso na minha vida se eu não permitir, né? Então, ele vai continuar sendo o Deus Todo-Poderoso, mas se eu não permitir que ele seja o meu Deus, né? Se eu não me tornar servo dele, eu não vou permitir que seja o meu Deus. O que Deus nos ordena fazer? O que Deus nos ordena fazer, ele nos capacita a realizar. Ele nos manda obedecer, ele nos capacita a obedecer. Ellen White afirma que todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Parábolas de Jesus, página 192. Como aplicar essas promessas em hebraico? Dabarim. Significa que todas as ordens de Deus têm promessas. Quando ela fala são promessas habilitadoras, na realidade elas têm promessas, né? Elas têm promessas dentro delas, né? Agora, o que ela quer dizer quando são promessas habilitadoras? Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo, eu vou te habilitar a ter apenas a mim como seu Deus. Não terás para ti é, imagem de escultura. Então, eu vou te habilitar a não praticar isso. Honra teu pai e tua mãe. Eu vou te habilitar a honrar seu pai e mãe. Não assassinarás. Eu vou te habilitar a, via de regra, promover a vida. E assim sucessivamente, né? Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, ele diz que ele está nos dizendo que vai nos habilitar para aquilo. Não deixa de ser uma ordem, obviamente, mas também ele está nos garantindo que ele nos vai habilitar a fazer aquilo. Então, é nesse aspecto que eles estão colocando aqui a questão de promessa. A lei é uma norma. Os mandamentos são, a lei é um conjunto de normas para que nós obedeçamos. Obviamente, quando ele nos dá essa ordem, ele nos está dizendo que, olha, eu te habilito, eu te capacito a fazer isso. Então, por isso que ela fala, todas as suas ordens são promessas habilitadoras. É dessa forma que nós temos que interpretar o texto, né? O texto os mandamentos são normas, são ordens para que nós sigamos. Nós temos que seguir as normas de Deus, porque elas são necessárias para o mundo, não só por gratidão, porque elas são necessárias para que não haja destruição no mundo, mais do que já está havendo, né? A última pergunta: como responder à ideia de que após a cruz a lei foi anulada? Na maioria dos casos, o que os adeptos dessa ideia acreditam que foi abolido? Acredito que todo mundo sabe, né? Na maioria dos casos, as pessoas estão dizendo que o sábado foi abolido. Se você fala para ela sobre vários outros mandamentos, inclusive do livro da lei, quando você. Infelizmente, a coisa está indo por um caminho tão difícil que há pessoas fazendo as maiores atrocidades aí, sendo que são cristãos que seguem a Deus, por causa da crença da graça, né? Infelizmente, é uma deturpação muito grande. Mas a gente sabe que mesmo entre os cristãos que têm ali uma certa uma coerência maior, vamos dizer, em relação à Bíblia, a gente sabe que muitas vezes ele está falando do sábado. Se você falar de qualquer um dos outros 9 mandamentos, ele vai falar que são válidos para os dias de hoje. Se falar para ele da questão de não induzir as pessoas a fazer o mal, está no livro da lei, ele vai falar, não, está certo. Não seguirás a multidão para fazer o mal. Ele vai falar que está certo. Não farás negócio fraudulento. Certo. É necessário dar descanso para a terra, né? Mesmo pessoas que não são cristãs, muitas vezes vão examinar e falar, não, realmente a terra precisa de um descanso, precisa de um ciclo de plantio ali para que ela possa continuar fornecendo a alimentação necessária, com os nutrientes necessários, etc. Então, a gente sabe que, na prática,
pelo menos um dos mandamentos que não se quer retirar dessa equação é o sábado, né? Então, por isso que a lição fala, né? O que basicamente eles estão acreditando que foi abolido, né? Que a lei foi anulada? A maioria dos cristãos não acredita que a lei foi anulada, né? Eles têm uma visão um tanto, assim, estranha, não sei, né? Mas a ideia de que o Novo Testamento é superior ao Antigo, então, e só o que estiver repetido no Novo é que deve ser guardado. Uma crença que não encontra respaldo nas Escrituras, né? O próprio Jesus não seria qualificado como Messias se ele tivesse ensinado isso. Então, muitas vezes, pelo fato de nós percebermos que as pessoas desconhecem o que é a característica do Messias ou interpretar de forma errada determinadas profecias, como quando na questão de Daniel em relação ao sacrifício, então eles passam a acreditar que não precisa mais de lei. Tudo que era do Antigo Testamento é outra aliança. Ou então é só para Israel, né? Como alguns debates aí, aquilo era só para Israel. Então a gente sabe que, no fim das contas, pelo menos um dos mandamentos que o mundo cristão quer jogar para fora da equação aí, bíblica, é o sábado, né? Que Deus os abençoe. Convido para uma oração final. Pai querido, muito obrigado pela tua sabedoria. Pedimos que esteja conosco hoje para todos sempre. Amém. Muito obrigado a todos. Uma feliz preparação e feliz sábado.